convidou para essa aula a professora Kate Barbosa, que já vai dar aula no minicurso na semana que vem para trabalhar o Estado colonial, controle dos corpos e da saúde, o tema da saúde colonial. A outra aula que vai suceder, que já vai ser em setembro, é uma aula que a gente vai focar na questão das religiões coloniais, mais profundamente, que é a minha área de pesquisa, e que pouco vocês conhecem da minha própria área de pesquisa, né? E quem foi convidado para dar essa palestra é o professor Tiago Folador, da USP, da Universidade de São Paulo, que trabalha também com essa temática. Na outra aula subsequente, eu vou entrar nessas ideologias de construção da solidariedade negra universal contra o colonialismo e contra o racismo na primeira metade do século XX. Aí nós vamos ter a aula do tema sobre o pan-africanismo e falar também da trajetória de Kwame Nkrumah. Nessa aula, a gente já vai convidar o professor Jonathan Portela, que vai estar com vocês conversando com a gente, né, sobre esse tema. Na aula subsequente, a gente vai ter o Murilo Meiri, que deu a última aula do Panarabismo. Quem fez o curso do Panarabismo conheceu. Ele vai dar uma palestra, porque eu quero falar das guerras coloniais. E eu escolhi a guerra das mais emblemáticas de todas as guerras coloniais, que é a Guerra da Argélia. E ele vai estar aqui fazendo uma palestra para a gente já no dia 8 de setembro. No 29... Peraí, está errada essa data aqui, eu tenho que ver aqui, depois tem que corrigir. Mas é a aula subsequente. Depois a gente vai ter a aula sobre diáspora e negritude, como esse tema da diáspora africana aparece nas escritas dos intelectuais africanos. E aí a gente vai convidar o professor Gustavo Durão, que também deu aula no curso de pan-africanismo, que vai nos apresentar o pensamento do Aimé Césaire, que é uma figura-chave muito pouco conhecida no ensino de história, né, o Vitor? A gente conhece muito o debate intelectual dele, mas na história ensinada, a gente praticamente aqui no Brasil não fala nele. Na outra aula, a gente vai trabalhar o ensino sobre o tema da descolonização. Eu vou convidar o Alan Santana, que fez, né, a pesquisa dele justamente sobre o tema da descolonização dos países africanos. E a gente vai ter uma aula diferente, que a gente vai discutir gênero, sexualidade e religião na África contemporânea, que eu convidei um antropólogo excelente, o Aramis Luiz Silva, para estar dando essa palestra para a gente, né? E aí a gente vai estar fechando esse nosso curso de África, discutindo gênero, sexualidade na África e religião na África contemporânea. Tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por essa colaboração que a gente está construindo. Eu permiti que o horário da UC é que a gente possa ir mais denso em torno de uma única temática. E as variações e as contribuições da UC, a gente vai estar vendo no minicurso. Então, como é que vai funcionar a avaliação, que é horas, né, nessa experiência? Vocês vão, em relação aos minicursos, quem está matriculado vai receber certificado. Agora, não precisa estar matriculado para efeito da UC. Para efeito da UC, é assistir às aulas do minicurso na hora que elas estão acontecendo, ou os vídeos, fazer relatório de aula por aula, uma lauda, né, de cada aula dos cursos, dos minicursos, e me entregar na primeira segunda-feira de outubro, na primeira terça-feira de outubro. Em relação ao UC, vai fazer o relatório das aulas da UC também, só que vai escolher uma aula da UC para aprofundar um pouco mais, dialogando com o texto. As outras aulas é mais um relatório descritivo do que está vendo, do que está assistindo. E a terceira avaliação é a elaboração de uma ficha técnica, que eu vou explicar com mais calma, de um filme ligado à temática dos estudos africanos. Como a gente agora tem um canal no YouTube, que a gente está colocando os vídeos de todas as aulas, para o ano que vem, essas fichas técnicas, se vocês quiserem, podem originar, pode sim, Augusto, pode ser feito em formato de anotação. Porém,
o que você for aprofundar, você tem que aprofundar mesmo, discutir o tema, usar a bibliografia e tal, tá? Agora, a ficha técnica vocês vão fazer uma ficha colocando o nome do filme, o nome traduzido para o português, caso haja ou não, quem é o diretor, o ano de produção, quem são os atores, né? Uma descrição, uma sinopse, uma descrição do filme e uma atividade didática a ser feita em cima disso. E aí, se vocês quiserem, no final disso tudo, para o ano que vem, a gente pode fazer vídeos com vocês, de vocês proporem atividades de filmes para se passar. Porque esse projeto dos minicursos, mesmo que eu não seja a professora de África no ano que vem, eles vão continuar. Porque hoje foi emocionante. A gente viu no curso de tópicos alunos de Parintins, alunos de depois de Parintins, a gente viu alunos do interior da Paraíba, a gente viu alunos de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, a gente viu alunos muitos de São Paulo. Então, a gente pegou um espectro muito grande de pessoas que normalmente a gente não consegue atingir, né? Então, acho que isso é importante a gente estar percebendo essa dimensão aqui na nossa... Isso. Só respondendo a Maria Luísa, assim, tudo vocês vão me entregar na primeira segunda-feira de outubro. O relatório do minicurso, o relatório da UC e a ficha técnica. A ficha técnica ela pode ser até de 2, 3 páginas, mas o mais importante é a criatividade de fazer essa ficha técnica. Tá bom, gente? Então, eu vou convidar agora o professor Vitor, que está aqui com a gente, o professor Vitor Souza. O professor já é conhecido... Oi? Não, até a primeira segunda-feira de outubro, vocês vão ter 2 minicursos. Esse de tópicos e de trajetórias de vidas africanas e brasileiras, que tem um pessoal da linha da história oral muito bacana, que está com um projeto muito lindo, tá? Então, vocês vão ter 2 minicursos que aí vocês vão fazer relatórios. É o de tópicos e de trajetórias de vida. O de trajetórias de vida, a partir do dia 20 de agosto, a gente está liberando o link para inscrição, que tem que ser feito via a Unifesp. Bom, gente, eu vou então passar a palavra ao Vitor, como eu já disse. O Vitor, ele é doutorado em História da África pela PUC de São Paulo. Ele tem uma trajetória super bonita e super profunda de discussões sobre temáticas da história da África contemporânea, sobretudo dos documentos orais. Trabalha também com cinema. É uma pessoa que tem uma grande preocupação, né, de interligar, de se pensar espaços africanos, espaços brasileiros também, e também outros diálogos com outros espaços, no caso de outros espaços africanos também, não só os que ele trabalha, mas dialogar com outras circunstâncias, dialogar com outras sociedades e também trazer questões para o Brasil. Eu tenho uma profunda admiração pelo Vitor, porque é difícil o trabalho que ele faz de articular essa linguagem contemporânea do cinema, das artes, com também os estudos da oralidade. Falar que é necessário fazer é importante, agora fazer, de fato, é muito difícil. Então, Vitor, eu peço, por favor, que você abra o seu vídeo, o seu áudio, para a gente poder te assistir. Você tem até 1 hora, tá bom? Para a apresentação. Muito obrigada. Nakumpenda malaika, malaika, nakumpenda malaika, nikikuwa malimi, nikikuwa dudu, na shina da mali sinawe, ningekuwa malaika, pensando
da sungura roiando. Pensando da sungura roiando. Da minha farinha. Janamo exilou na China da malícia não é. Ninguém com a malaika. E aí, pessoal, boa noite a todos, todas. Sinta-se aplaudidíssimo por todas nós. Como de manhã à tarde eu narrei um conto e à noite não daria tempo, eu iniciei essa aula de hoje com uma canção Swahili chamada Malaika, que é feita, né, que narra a história de um homem que está narrando para uma mulher, tentando convencer ela a casar-se com ele, dizendo que o dinheiro não é importante. Né? E por que iniciar uma aula sobre um texto, o lugar da história na sociedade africana, com uma canção Swahili? Porque eu acredito que a aceitação do outro passa pela aceitação da estética do outro também. Não adianta só dizer que aceita. Tem que também aprender, compreender, se aproximar. E se nós aceitamos também a estética do outro, nos coloca uma questão, uma reflexão acerca de buscar compreender o modo que este outro narra a história, que esse outro pensa a história, que esse outro reflete sobre a sua noção de tempo passado, né? À tarde teve uma aula de Yorubá, e quem participou da aula com a professora Priscila percebeu que o simples fato de você estudar uma língua africana já te coloca num lugar de pensar conceitos de comunidades que em outras línguas não seriam possíveis você tatear, você refletir sobre isso. Então isso passa também pela estética, pela música. Passa, por exemplo, essa palavra malaika em Swahili é anjo, né? Só que malaika também é um termo árabe, porque o Swahili é a junção entre algumas línguas bantus e as línguas árabes, né, Patrícia? Professora Patrícia. Sim, e aí o simples fato de você, por exemplo, buscar entender um conceito de um povo a partir da sua visão de mundo, te coloca numa posição um pouco mais próxima do o que esse povo representa, o que esse povo pensa, o modo como ele pensa, a sua estética, o seu tempo, a sua noção de espiritualidade, a sua noção de cosmogonia, a sua relação com o meio ambiente, com a educação, uma série de outros fatores. Tá? Então, eu digo aqui para vocês, Malaika na Kumpenda Malaika. Seria uma espécie assim, meu querido anjo, amo vocês, meus queridos anjos. Tá? Malaika na Kumpenda Malaika. E agradeço a professora Patrícia por esse convite. Por poder Estou compartilhar. escrevendo aqui, que fofo. E também agradeço vocês por dispor desse tempo tão precioso, né? Que é estar aqui presente para ouvir um pouco sobre culturas africanas e reflexões sobre a historiografia. Eu só Gostaria queria muito fazer de uma continuar. observação. Desculpa, Vitor. É o seguinte, eu vou pedir a Samira. Olá, Samira, só dá um alô para o pessoal. Se você reapresentar para o pessoal, porque a Samira é a nossa super monitora, que vai estar ajudando a organizar o chat. Ela vai pegar todas as dúvidas e questões do chat e, após a exposição do professor, ela vai ler as dúvidas de vocês, ok? Vamos fazer assim? E aí ela vai passar a lista de presença meia hora após agora o início das aulas e mais perto do fim, para vocês não ficarem toda hora perguntando cadê a lista, cadê a lista. Então, só pedir para a Samira dar um alô aqui pro pessoal. Samira, pode abrir microfone, Oi, imagem. gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pouco... Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco eu passo a lista, tá bom? Daqui a pouco vai dar meia hora, na verdade, né, da exposição do Vitor. E é isso. Qualquer coisa vocês podem me chamar no chat.
Tá certo, minha querida. Muito obrigada. Então, Obrigado, retornemos Samira. ao Vitor. É isso. Tá, obrigado, Samira. Essa canção, Malaika, ela ficou muito conhecida na voz de Miriam Makeba, cantora sul-africana, nascida em Soweto, e também na voz de Angelique Dior, do Benin. E o que é interessante a figura de Miriam Makeba nesse processo? Que durante sua atuação internacional, no contexto da Guerra Fria, ela fez da sua figura, né, de personalidade, de militância, um trabalho de denunciar o apartheid na África do Sul. E aí muitos dos estudiosos dos temas africanos nesse contexto dos anos 60, que é a atuação de Miriam Makeba, momento em que Nelson Mandela estava preso, começaram a ocupar espaços de poder, espaços de disputas políticas, né? A professora Patrícia comentou sobre Aimé Césaire, que nesse contexto está escrevendo um dos grandes textos mais contundentes em termos de crítica ao colonialismo, que é o Discurso sobre o Colonialismo. É um texto de 55. Frantz Fanon estava atuando na Guerra da Argélia, após defender seu doutorado, que foi negado pela Academia de Lyon, né, pela Universidade de Lyon. E cada artista está ocupando esse espaço de um modo estratégico, usando suas ferramentas para atuar politicamente. No âmbito da Unesco, nos anos 60, tem uma série de intelectuais começando a refletir sobre o modo como a história da África está sendo narrada. E aí você começa a perceber que essa atuação feita de forma coletiva acabou se desdobrando nessa coleção aqui, História Geral da África, que começa nos anos 60 e é publicado no Brasil em português em 2012, muito embora a geração da professora Patrícia tinha acesso a isso em francês, né, professora Patrícia? Sim, estou até aqui com o exemplar, e mesmo assim foi só depois quando eu entrei no doutorado em 2001 que eu consegui comprar, porque era muito caro, eu tive que importar da França para poder ler, usar na minha pesquisa de doutorado, e as primeiras turmas que eu comecei a dar aula de História da África eu traduzia, porque só tinha em português volume 7 e 8, muito mal distribuído, uma situação muito estranha, então eu comprei toda a coleção e algumas coisas eu usava, traduzia um pouco, assim, não traduzia de escrever, mas eu lia, traduzia o que eu entendia para os estudantes de graduação. Exato. Isso daí é importante para mostrar que a geração de vocês tem mais acesso a esse material, diferente do que foi a geração da professora Patrícia, né, e por aí vai. Então, o que a gente está falando aqui, gente, que esse texto ele está inserido estrategicamente na coleção História Geral da África, no segundo capítulo. E sabemos que os livros, os capítulos mais contundentes, ali que produzem uma certa inquietude, está localizado bem no início, né? Nos primeiros, se põe estratégia, primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim, ainda mais uma coleção de, deixa eu ver, né? Quantos capítulos tem essa coleção, esse volume 1? Ó, folheando aqui, tem um aqui que eu estou vendo, 22, 23, 24 capítulos. A gente está falando do segundo capítulo da primeira obra do volume 1, que é uma obra metodológica, que é uma obra que concentra-se na parte metodológica, né, e aborda a questão da pré-história. O segundo capítulo é de dois intelectuais de grande envergadura, que é o Joseph Kizerbo, historiador burkinabê, e o Bubu Rama, que é do Níger, né? Então, a gente está falando aqui que essa questão da historiografia, o modo como a história da África é narrada, é algo que foi levado muito a sério por essas gerações de intelectuais, de historiadores, né? Amadou Hampateba do Mali vai ter um texto nesse volume que talvez, acho que a Patrícia vai trabalhar com vocês futuramente, que é A Tradição Viva, né? Então, estamos falando de um texto que ele reflete sobre o modo como a história é pensada na cultura africana, né? Então, eu falei de Miriam Makeba, cantora da África do Sul. Falei de Aimé Césaire, poeta da Martinica. Falei de Frantz Fanon, médico, psicanalista também da Martinica. Falei do Joseph Kizerbo, de Burkina Faso, de Hampateba, sábio do Mali. Então, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é que, quando se fala de cultura africana, por vezes, os grandes intelectuais da África também são os artistas. Tá? Também são os artistas.
Eu acho que é bom nunca perder de vista. São os Então, artistas, são os políticos, são os os políticos, governantes, são os reformadores também. Eles acabam exato, acumulando essas várias funções. exato. Os chefes religiosos, como Desmond Tutu, né? Tem uma série aí para a gente pensar. Então, não subestime essa cultura, né, africana e o modo como ela atua em âmbito como é que de polifônicos, né, de várias vozes. Né? Então, você ouve uma canção que aparentemente fala, essa canção é só uma música. Não, não é só uma música. Ela tem valores ali que a gente está pensando, questões políticas bem fortes, né? Depois eu vou mandar um link para vocês de uma música de um griot chamado Mamadou Koité, de Abaté Koité, que ele fala de uma canção em Bambara, ele está narrando lá a canção, de repente ele está criticando a burguesia senegalesa, malinense, né? Uma canção que parece uma música assim, igual Malaika. Malaika na companhia Malaika, ninguém coa famiue, ninguém coa dada, nashi wanda malicinauê. Você está ouvindo e não sabe o que está dizendo, tal. Ah, são festivos, né? Tal. Mas quando você vai ver, você tem uma crítica ferrenha. Né? Essa música, por exemplo, a Malaika, está criticando a desigualdade social, né? Porque uma mulher se recusa a casar com um homem porque ele não tem dinheiro. Dinheiro é tão importante assim, né? Então, tem todo esse componente, né? Então, daí, já para estudantes de história, pesquisadores, de antemão já tem um alerta aí que é feito, né? Não menospreze as fontes orais para trabalhar com a história africana, né? Que é nas fontes orais que tem muito da riqueza do modo de ver essa cultura. Essa canção Malaika, ela é uma canção da tradição oral que foi sendo reproduzida como um folclore, né? Uma palavra que eu não gosto muito, folclore, né? Mas enfim, depois a gente pode discutir isso, mas que depois foi regravado por essas grandes cantoras, né? A Miriam Makeba e depois a Angelique Kidjo, que é do Benin. Tá? Provérbios africanos também são fontes preciosíssimas para narrar essa história africana também. As tradições orais, os mitos, né? Também tem uma série de valores ali muito próximo à forma dessas comunidades verem o mundo, né? Por isso que o Joseph Kizerbo, ele inicia o texto dizendo que o homem é um animal histórico, de fato, e que o homem africano não foge, não escapa a essa definição. Então, em toda parte, ele faz da história a sua forma, a sua visão de mundo. Então, vai um alerta, né? A história, o lugar da história na sociedade africana, ela é de extrema importância, mas vai um outro alerta, da região da África Oriental. Tá? Perguntaram de qual região seria a canção. A região ali da Tanzânia. Só que a Angelique Kidjo é da África do Oeste, Benin. E a Miriam Makeba é da África Austral, África do Sul. Seria a África do Sul. Tá? Depois a gente pode até pensar isso, como é que essas tradições orais elas circulam em âmbito intracontinental. Tá? Então, voltando a essa definição, o lugar da história na sociedade africana ela tem um lugar central, de fato, mas o modo como a história é narrada, é passada, é aprendida por essas comunidades, é distinta do que a forma como a gente encara a história no Ocidente ou nos países ocidentalizados. Ou até nos países islamizados, mas na frente a Patrícia vai comentar um pouco sobre isso, que tem uma deixa no texto que permite esse tipo de abertura. Então, de início, fica esse alerta, né? A ideia a relação do homem africano com o passado, ele se dá de modo muito peculiar, tá? Agora vocês poderiam até me colocar essa questão. O professor Victor, você está me dizendo que se eu for lá na Universidade Cheikh Anta Diop, que é a principal universidade do Senegal, ou a Universidade de Saint-Louis, quer dizer que se eu tiver uma disciplina de história, ela vai ser muito diferente a abordagem dela? Não é disso que se trata, porque essas universidades elas já encamparam os currículos, né, da chamada história dos moldes que a gente estuda. Só que quando o Kizerbo e o Bobo Rama tá refletindo sobre o modo como a história é aprendida por esses povos, eles estão trabalhando essas sociedades tradicionais, essas sociedades orais. É disso que se trata. Justamente para tirar a história, enquanto ciência, desse lugar que foi colocado
pelo eurocentrismo, né? Pelas potências europeias, pelas universidades europeias, pelos espaços de saberes europeus. É justamente isso que ele está alertando. Está dizendo que a história não é um monopólio exclusivo dos povos ocidentais. Tá? Pessoal, alguma questão até aqui? Vocês podem se manifestar a hora que vocês quiserem. Tá? Não precisa esperar até o final, que às vezes uma dúvida agora, um lampejo agora, algo que instiga agora, talvez possa cair no esquecimento se esperar um pouco a questão. Tá? Patrícia, algum comentário? Gente, deixa eu só falar uma coisa técnica, que hoje é o primeiro dia. Tem um aluno que não estava conseguindo entrar e já conseguiu entrar. Ok. Bom, gente, vamos. É que hoje é o primeiro Tem algum colega que ia fazer uma pergunta aí, Patrícia? Então, por favor, faça a pergunta. Desculpe. Eu só queria perder a oportunidade de comentário, né, que o Vitor deu essa brecha falando sobre a cultura. Por favor. Que eu lembrei do Gilberto Gil falando sobre isso, né, num documentário que ele fez recentemente sobre o Ré Favela há 40 anos, que ele fala assim, a poesia, aqui, eu acho que poesia, ela se entra nesse campo da cultura, né? A poesia é tão frágil que com sua fragilidade ela atravessa as coisas, né? Então, é um pouco isso, a cultura ela é algo muito maior que o Estado pode querer que ela seja. Perfeito, Pedro. Perfeito. Só para salientar, desculpa aí. Perfeito. Atrapalhar a professora Patrícia. Desculpa. Não, você não está atrapalhando nada. Você está dando grandes contribuições. Você pode repetir a frase? Está brilhante, Pedro. Você nunca atrapalha. Ele está 3 anos comigo achando que me atrapalha. Você acredita nisso? Como é que ia ficar com uma pessoa comigo trabalhando, estudando, orientando, se me atrapalhasse 3 anos? Pedro é demais. Mas que vocês gostariam de fazer o professor nesse momento? É muito legal poder aproveitar a presença do Vitor aqui. Fabiane Goulart. Você consegue falar, Fabiane? No seu áudio? Oi, Fabiane. Ô, Patrícia, no meu celular, as mensagens digitadas, eu não consigo ver porque para ele é inteira. mais difícil, olha só, gente. Se alguém puder ler para ela. Está falando. Então, vou ler. A Fabiane Goulart diz assim: fiquei interessada em saber do porquê não gostar da palavra folclore, já que a origem da palavra folclore vem de povo. Folklore, né? O folk do alemão, né? Do folk. En passant, existem algumas dicotomias que foi criada no contexto colonial e que buscou classificar as culturas não europeias a partir de alguns arquétipos, alguns termos. Por exemplo, era muito comum no século XIX trabalhar essa ideia de que os europeus tinham cultura e os outros povos tinham folclore. Os europeus tinham língua, os demais povos tinham dialeto. Os europeus tinham religião, os demais povos tinham saberes ocultos. Os europeus tinham história, os demais povos eram povos sem histórias ou ahistóricos. Então, eu colocaria um folclore entre aspas. Tá? Mas tranquilo usar, mas se for usar, explica o porquê. Igual falar do étnico, falar da tribo, por exemplo, né? Que as palavras elas nunca são inocentes, os signos nunca são inocentes. Né? Tem agora a Maria Luísa Rufino, que veio assim, Vitor, você pode falar mais como é a abordagem dessa historiografia oral pelas universidades, por exemplo? Ainda é curioso quanto metodologia. E o livro dela está com problema, por isso que ela pediu para ler a mensagem. Tá, ótimo. O texto do Kizerbo, no primeiro texto, tem um capítulo anterior a esse, que ele vai falar das 3 principais fontes para trabalhar a história africana. Aí ele elenca 3, arqueologia, porque grandes dos sítios arqueológicos em África ainda estão surgindo coisas que estão fazendo cair por terra muitos dos conceitos já estabelecidos, de interpretações já consolidadas sobre a história africana, né? Na região do Vale do Níger, na própria região do Vale do Nilo, a região de Tumbuktu, muita coisa vai sendo descoberta assim. Então, a arqueologia é importante nesse sentido. As fontes escritas, muitas delas em línguas locais, em árabe, mas com caracteres árabes, mas não árabe standard, né? E também as fontes orais. Então, esses historiadores, eles estão atentos que, para trabalhar a história africana, não pode ser das mesmas regras que foi criada pelas academias europeias, né, no contexto da modernidade. Porque, primeiro, eles negavam fontes orais. Então, como é que eu vou trabalhar uma história dizendo que as fontes orais são, sendo que estamos falando de transmissões de conteúdos, de valores, né,
cartas de direitos humanos, por exemplo, direitos dos povos, tratados, mitos, organizações de império, que atravessou o tempo, deslizou o tempo, para usar um termo da historiadora Patrícia Teixeira, deslizou o tempo, chegou na modernidade, né, a partir de transmissão oral, de uma cadeia de transmissão oral. Então, não pode usar os mesmos... A historiografia africana, ela não necessariamente precisa percorrer todo o mesmo caminho que a historiografia europeia percorreu, nesse sentido. Então, por isso que, para trabalhar essas sociedades, tem que já, primeiro, problematizar o que a gente entende por fonte. Tem que questionar essa ideia de que só fonte é só fonte escrita, oficial, produzida pelo Estado. É porque o Estado pode publicar uma coisa hoje e amanhã despublicar. Ou então invalidar o que foi publicado anteriormente. Então, a fonte escrita já está mais do que provado que ela não é um testamento de verdade, né? Muito pelo contrário. Quando a própria noção de verdade ela tende a ser desconstruída nesse âmbito. Então, nesse sentido, essas sociedades orais, o modo como elas trabalham a história, ela está muito ligada ao modo como ela se insere no mundo, ao modo como ela transmite seus valores. Daí vem uma reflexão necessária que é feita pelo organizador do volume 4 da coleção História Geral da África, que é um historiador guineense chamado Djibril Tansi Niani. Tá? O Niani vai dizer que esses valores são transmitidos oralmente a partir de uma cadeia de transmissão oral. Daí a necessidade de pensar a própria função de sujeitos históricos, né, que a partir dos quais esses valores são transmitidos, que é a noção de griot, né? De Eli, griot. Então, veja bem, a gente está falando que tem história nas sociedades tradicionais, mas não nos moldes daquilo que a gente pensa história nos países ocidentalizados. Você tem a palavra, mas vista de um modo muito relacionado a essas comunidades. Tá? Que é o Kizerbo, na metade do texto, ele vai começar a se aprofundar nesse sentido. Tá? Como diz lá na região lá dos Bambara, né? Do Bamako, Sancoré, por mais pressa que você tenha para chegar a algum lugar, nunca sua bunda vai chegar primeiro que sua barriga. Né? Em Angola eles dizem isso de outra forma, malembe, malembe, devagar, devagar. Né? Então, quando a gente vai pisar nesse terreno, é igual aquele samba, né? Eu vim de lá pequenininho, eu vim de lá pequenininho, alguém me avisou para eu pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou para eu pisar. Então, é uma historiografia que você tem que começar a entender. Fonte, primeiro. Opa, então tem um escrito? Tem. Aí vem um alerta que a Patrícia deu no Vespertino. Falou assim, gente, o fato de priorizar o oral, a fonte oral, não quer dizer que é uma ausência do escrito. É uma opção por um modo de veiculação mais condizente à forma como essas comunidades transmitem e se inserem no mundo. O oral é uma opção, não uma ausência de saber. Então, não existe sociedade analfabeta, que é o modo como classifica-se esses povos para diminuí-los, né, reduzi-los. A Patrícia vai dar um exemplo interessante, que é um contexto da colonização britânica, né, que eles buscaram alterar uma parte do Corão para... Você quer narrar, Patrícia, esse fato? Sim. Bom, só um instantinho, falando para vocês o seguinte. Quando eu fui trabalhar o tema do Sudão, né, a maior revolta anticolonial do Sudão, eu lidava com uma sociedade que tem um grande prestígio, né, justamente na questão tanto do estudo da própria religião quanto da própria língua falada, né? O árabe sudanês ele é muito prestigiado nos estudos de língua árabe e há pessoas do mundo árabe que estudam o árabe sudanês e que se aprofundam nele. E uma coisa que se percebe é que as tradições orais, os saberes orais, o conhecimento espiritual oral, a memorização do Corão como um processo também de vivência física da religião, é algo que se torna muito notável na experiência do mundo muçulmano, especialmente desse mundo africano muçulmano, né? Dessa memória corpórea associada à recitação do texto sagrado. Então, durante a era colonial,
eu estava conversando com um imã sudanês, ele conta, né, uma história que, se é verdade ou mentira, a gente não, nos depoimentos orais, a gente não trabalha com isso. O que a gente trabalha é qual é a função desse relato no processo de construção de identidades, de análise do pensamento social, de análise do pensamento histórico. Então, o que ele diz é o seguinte, que os ingleses alteraram um verso do Corão sutilmente para induzir os muçulmanos a respeitar a autoridade estrangeira colonial. E que, quando esse texto chegou para ser lido nas mesquitas e recitado, as pessoas estranhavam o impacto da recitação fisicamente. Diziam assim, esse verso não bate com o que eu sinto, com a memória corporal da recitação. Então, esse texto está adulterado. Não é a memória do recitador, nem a oralidade do recitador que é questionada, mas, assim, a do texto escrito. O texto escrito ele tem uma função, ele tem um papel, mas o mecanismo da veracidade e da oralidade tem um papel, no caso religioso, até superior. Então, a gente tem esse cuidado com isso, né? E já aproveitando que a gente está falando de muçulmano, eu queria ler um trechinho para vocês aqui do meu livro do doutorado sobre essa revolta, que está sendo traduzido para o inglês e vai ser lançado ano que vem em inglês pela Universidade de Delhi, na Índia, né? E foi muito importante para mim essa experiência aqui, foi fazer essa obra, aprender de um mundo tão diferente, né? Que a gente praticamente não sabe. E uma coisa que eu aprendi também, não necessariamente os temas que a gente estuda têm que ter a ver com o Brasil. A gente também precisa ter uma capacidade de construir um olhar sobre o mundo a partir da nossa experiência, mas que não necessariamente tudo tenha que ter a ver com o Brasil, entendeu? A gente precisa fazer as coisas também a partir do que também a gente pode contribuir com o nosso olhar sobre o mundo, né? Do que a gente pode contribuir sobre o aprendizado desse mundo, né? Então, isso é muito importante, né? E aí, eu tô procurando aqui o trecho enquanto eu estou falando com vocês. É muito importante a gente aprender essa ideia, né, de que a gente pode perceber também que essas sociedades africanas, e a gente tem relatos orais e fontes escritas sobre isso, trazem também esse olhar da experiência, dessa presença desses europeus, que vem, sobretudo, a partir da experiência colonial, que vem, sobretudo, a partir dessa conquista, dessa ação de conquista de territórios, de controle de populações. Isso é muito importante, né? E aí, o que eu queria dizer sobre isso também é que, na verdade, essa visão mundo do colonizado e mundo do colonizador, ela é uma construção que vem com a própria dinâmica da vida colonial. Ela não é algo que é estabelecido já a priori. Eu sei que eu sou o colonizador e você sabe que você já é o dominado, é o subalterno, é o controlado. Não é isso. E a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de visão. O colonialismo é uma relação que se constrói no dia a dia. É uma relação difícil de se mapear, né? Então, quando o Fanon vai falar disso nos anos 60, é um grande esforço que ele faz de poder delimitar o que é o mundo de um e o que é o mundo do outro, né? E quando a gente olha para períodos iniciais da segunda metade do século XIX, dessa experiência colonial, a gente precisa entender que esse período das resistências é também o período da compreensão de quem é um e quem é o outro. Os muçulmanos sudaneses, eles diferenciavam claramente, né, quem era o cristão que eles conheciam, que é o cristão da Etiópia, que é o cristão do mundo da antiga Grande Síria, né? Dos cristãos que chegam através do colonialismo no século XIX, que chegam da França, da Inglaterra e da Alemanha, né? E até eles vão dizer uma coisa muito interessante, né? Cristão, para eles, vão ser os antigos cristãos que conviviam com eles, que não os forçavam a se converterem,
que tinham laços afetivos, laços de casamento e tudo. E esses que obrigavam as pessoas a se converterem, que diziam que as pessoas tinham que se converter para ser da religião, esses eles os chamavam de nazarenos, porque se dizem seguidores do Nazarenos, do Jesus Nazareno, mas fazem umas coisas tão esquisitas que eu não reconheço eles como, de fato, seguidores de Jesus, né? São nazarenos, dizem que aí é ligado aos nazarenos, mas não são os cristãos. Os cristãos que a gente conhece, que a gente tem relacionamento, não tem essa postura, não nos tratam dessa forma, né? Gente, eu não estou conseguindo achar o trecho aqui, é um trecho muito legal. Eu vou deixar o professor falando mais um pouco e assim que eu achar, eu aviso, tá, Vitor? Eu agora me perdi por aqui, tá bom? Mas quando eu achar, eu já te aviso aqui. Tá tranquilo, Patrícia, tranquilo. Então, a gente começa a perceber que essa concepção de história, de passado, ela não é um monopólio de um povo que, situado num tempo e no espaço, arrogou para si a responsabilidade de dizer ao outro o que seria a história, a humanidade, Deus, a concepção de justiça, e impôs uma história a povos não europeus, né? Então, acho que isso daí talvez seja o ponto de partida para refletir sobre o lugar da história na sociedade africana, que é o título do texto, e a gente pensar também, o lugar da história na sociedade africana é o mesmo lugar da África na história, tal qual estamos acostumados a pensar? Tá? Vamos fazer um exercício aqui epistemológico, gente, juntos. Qual o lugar da África na historiografia e na história, tal qual a gente tem estudado aí desde os nossos tempos escolares, tá? A gente tem uma bagagem aí, algumas horas de voo nas cadeiras frias dos espaços escolares para poder ter o mínimo de reflexão acerca disso. Se vocês quiserem comentar algo nesse sentido, Pedro, Samira, os demais colegas. Qual o lugar da África na história? Estou falando da história ocidentalizada, porque a gente pode falar assim, Vitor, não, já li o livro da Patrícia, ela tira esse espaço, já li os livros do Kabengele, da Maria Antonieta. Gente, uma coisa é a produção acadêmica, que pega as coisas quentinhas no momento, né, como uma pizza saída do forno. Outra coisa é aquela coisa congelada, que a gente vai lá no mercado, põe no micro-ondas para... Ou seja, você acha que essas discussões da revolta madista, né, dos memórias ancoradas, né, você acha que isso já chegou nos livros didáticos? Nos PNLD, nos Programas Nacional do Livro Didático? Vitor, tem alguma coisa outra do Império do Mal e tal, sim. Mas nós não estamos mais na escola. Estou falando da nossa formação, da nossa mentalidade. Qual lugar que a África foi colocada? Primeiro, tem um mapa muito conhecido aí, que a Patrícia falou que vai ser trabalhado para pensar as fronteiras da Conferência de Berlim. A gente leu exaustivamente. Justamente a questão dos 5 mitos em torno das fronteiras africanas. Exato. E tem outra questão aí, outro componente importante. Durante os últimos concursos públicos para professor de história da rede municipal e estadual, eu lembro que tinha um livro, que eu não vou mencionar aqui para preservar a historiadora, mas tinha um livro obrigatório nesse concurso, que começava a falar da história da África a partir do século XIX para cá. Era a única bibliografia sobre África. Dizia século XIX para cá. Aí tinha uma bibliografia sobre os povos árabes, que era do Alberto Urani, a história dos povos árabes, trabalho sério, mas da África era 19 para cá. Ou seja, você está dizendo para mim que eu tenho que estudar, eu, professor de história, que vou prestar esse concurso, tenho que ler uma bibliografia de uma obra que fala que a África existe a partir da Conferência de Berlim para cá. Vocês entendem a gravidade disso e a dimensão disso? Eu acho que é nesse sentido que eu trago essa... Será que o lugar da história da África é o mesmo lugar da história na sociedade africana? O lugar da África na história não é um mero jogo de palavras. África na história. Como a África tem sido pensada na história, dentro do nosso processo civilizatório. Você tem lá Idade Média.
Você estuda a Idade Média, vai estudar a Europa. Idade Antiga, estuda Roma, Grécia. Idade Moderna, estuda os reinos francos, merovingios, capetingios, final da Europa. Idade Contemporânea. África, História da África. É um pontozinho ali, 5 páginas, né, de um livro didático. Então, é a grande questão, gente. Fazer essa inversão. Falar assim, não, o lugar da história na sociedade africana é o mesmo lugar da África na história. Não. Eu acho que a grande indagação é essa. A recíproca não é verdadeira. Tá? Daí a necessidade de você inverter isso. Primeiro, o método. Como trabalhar com fontes orais? Do mesmo modo como eu trabalho fontes escritas? Não. Sem essa dicotomia. Temos o oral e os escritos. Vou mostrar uma coisa para vocês. Talvez vocês já até tenham visto já, mas nunca é demais. Esse livro aqui, As Alegrias da Maternidade, de uma escritora nigeriana, que é Ibu Abushi Flores Semecheta, traz umas figuras, suas páginas, tá vendo aqui? Ó? Deixa eu ligar a luz aqui que dá para vocês verem melhor. Ó, cada uma dessas figuras são ideogramas. Quando os britânicos lá chegaram, no final do século XIX, alguns pesquisadores, eles perceberam que isso que pareciam símbolos aleatórios eram, na verdade, ideogramas, tal qual os ideogramas chineses, né? Que remetiam a conceitos, a palavras. É escrita, né, gente? Só que você não vai lá achar um A, um B, um C, um D. Né? Inclusive que é língua que nem foi criada pela Europa, né? Pelos fenícios, pelos gregos. Tá? Então, existe escrita em África. Antes da chegada dos árabes e antes da chegada dos europeus. Só que a forma de escolha desses povos, de mediação de valores, de conhecimento, é por meio da oralidade, que é mais condizente com seus valores comunitários, com a sua visão de mundo. Porque tem até aquele provérbio fula dos povos do Mali, né, da etnia de Rampatebá, que diz que cada um enxerga o meio-dia da porta da sua casa. Então, as comunidades, os sujeitos históricos, eles têm formas muito específicas de interagir, de se inserir no mundo. Patrícia, alguém colocou uma questão aí embaixo, eu acho que deve ser coisa importante. Alguém fez uma pergunta, escreveu alguma coisa sobre o Egito, eu vi algo passando aí. Posso ler? Pode ler, por favor. O colega aqui, Augusto Carmo, falou, até diria como se o Egito não fosse na África, né? Aqui, volta aqui, melhor, o anterior. Lucas Tenori, desculpa se pronunciei errado, como se o Egito não estivesse, como se o Egito... Ih, tá correndo aqui, gente, não escreve não, espera aí. Como se o Egito não estivesse inserido no contexto de diversas culturas, povos e nações. Acho que ele está querendo falar dos povos e nações africanos aqui. Eu acho que ele só... Eu esqueci. Exato. Perfeita colocação. Tá? Até porque um historiador, um dos maiores historiadores africanos, né? Chamado... Tô olhando para trás aqui que eu tô tentando achar um livro dele aqui. Tá aqui em algum lugar. Que é o Cheikh Anta Diop, que dá nome à Universidade Principal de Dakar. Ele fez um estudo em 44, que ele pega uma língua viva no Senegal, que é o Oloffe, a língua dele, falada por 86% da população senegalesa, e ele compara com o copta egípcio. Só um instantinho, Vitor, eu vou procurar a fonte, porque eu não estou achando aqui no livro, você acredita? De tarde eu li tudo, e agora eu não estou conseguindo achar. Procura lá. Procura, tranquilo. O copta era a língua falada na época dos faraós, né? Numa das épocas dos faraós, que tinham vários. Né? E o Cheikh Anta Diop, ele fez um estudo da etnolinguística, em que você estuda a etimologia das palavras e a sua evolução ao longo do tempo. A partir de termos, né? Que muda, que altera, que são... Igual a gente fala um latim evoluído, que a gente chama de português. E aí ele comprovou que, na verdade, os egípcios, eles tinham elementos linguísticos que estabelecem uma relação ancestral que seriam os ancestrais dos Oloffe do Senegal. Então, quer dizer que a cultura egípcia, ela é fruto das populações, ela é oriunda, né, proveniente das populações da África do Oeste. Diferente daquela ideia que a historiografia europeia analisava os povos egípcios a partir da crescente fértil. Né? Seria a região do Oriente Médio e
do Nilo, do Vale do Nilo, falando, não, esses povos eram extremamente avançados. Although, né, porém, eles vinham do Oriente Médio. Não, que é o que o colega falou, né? Não dá para falar que o Egito não tem uma relação com a África, né? Tanto tem que os estudos do Cheikh Anta Diop traz isso. Ele pegou a etnolinguística e pegou também a arqueologia e os mitos egípcios antigos relacionados aos povos da África do Oeste. Fale, Lucas. Não só isso, com licença, boa noite a todos. Mas quando a gente estuda essas relações do Egito no ensino médio, geralmente é só para evidenciar como essas culturas dos fenícios e da Crescente Fértil influenciaram as nações europeias da Grécia Antiga, né? Então, eu vejo que não é só para falar só da cultura egípcia, africana que está ali inserida. A gente está falando dessa cultura porque ela vai influenciar diretamente uma cultura que é muito importante na nação europeia, porque se não fosse essa influência na nação europeia, muito provavelmente a gente nem falaria dessas questões do ensino médio. Sim, exato. A outra colega fez um comentário aí que a cultura europeia ama tanto. Você lê, Pedro, para nós? Sim, claro. Valéria Cruz. O branco europeu ama tanto a história do Egito que nunca foram capazes de representar uma personalidade egípcia no cinema como um ator negro. Sempre como famosa personagem de Cleópatra Branca dos Olhos Azuis. Eu esqueci o nome daquela atriz. Elizabeth Taylor. Isso mesmo, eu não consegui lembrar o nome. Exato. Boa crítica aí feita pela colega, que é justamente essa ideia de que a história, como diria o Jacques Godin, o roubo da história. Como eu me mudei faz pouco tempo, eu nem lembro onde estão os meus livros, assim. Eu gosto de pegar e mostrar ele, mas o Jacques Godin, o roubo da história, ele mostra como que a história ela foi apropriada pelos ocidentais, né? Dos povos, não só a África, mas história chinesa, história árabe. Houve um movimento de apropriação da história nesse âmbito, tá? Então, pessoal, isso é parte daquilo que a gente chama de epistemicídio. É quando você se apropria de um saber, negando esse saber, ainda que você faça um uso dele. Tá? Então, isso nos coloca... o roubo da história, sim. Então, isso nos coloca numa condição de... Aquilo que o Walter Benjamin fala, né? De escovar a história a contrapelo. Achou, Patrícia? Achei. Vamos lá. Favor. Então, esse é um trecho que um missionário vai retratar, um missionário italiano que é prisioneiro, foi feito prisioneiro dentro dessa revolta muçulmana, que ele fala também, né, desse esforço, e que é muito interessante, né, do sucessor do líder dessa revolta muçulmana. Esse sucessor se chamava Abdullahi, né, que é o sucessor do Mahdi, do líder do Sudão, e ele vai dizer o seguinte: depois de 3 dias, Abdullahi reapareceu e contou na mesquita que fora em sonho levado até o 3º céu, onde havia visto o Mahdi, que ele estava sucedendo, o profeta Elias e o Seydina Isa, que é como eles chamam Jesus Cristo, segundo o padre. Tendo saudado o Mahdi, este o apresentou aos 2 profetas. Encontrou Elias bronzeado pelo sol, cheio de fogo e com as mãos ásperas. No entanto, as mãos de Seydina Isa eram brancas e leves como lã. Os 2 profetas estavam muito satisfeitos de terem conhecido o Abdullahi. E esse mostrou descontentamento com Mahdi, porque queria permanecer para sempre lá em cima, no 3º céu, naquele belo paraíso. E pediu para enviar outro governante ao seu povo, já que ele estava cansado e não podia mais governar os numerosos súditos, já descontentes com ele. O Mahdi, porém, encorajou a perseverar, prometendo força para que ele conseguisse manter a todos contentes. Estava, de resto, completamente satisfeito com o governo dele, do Abdullahi. Iria apresentá-lo a Deus, que já havia expressado o desejo de conhecê-lo. Então, gente, é impressionante assim, quanto, né, que é uma espiritualidade muçulmana sufi, profundamente ligada nessa ideia do 3º céu, do desdobramento nos sonhos, e como através dessa autoridade dos desdobramentos nos sonhos, do acesso ao profeta pelos sonhos,
Jesus torna-se, então, um personagem, ou Jesus permite integrar esses brancos que chegaram muito tempo depois, esses nazarenos, essas pessoas diferentes, porque ele usa a mesma descrição. Como é que ele fala aqui? Era branco e leve como lã, também para falar dos soldados britânicos, tá? Então, também essas sociedades produzem elaborações a respeito dessas pessoas que chegam de fora. Só que a gente, por um olhar muito etnocêntrico, ou seja, que parte sempre a favorável a um único ponto de vista e a única forma de entender os fatos, a gente acaba não contemplando essa diversidade. Valeu, Vitor. Sim, perfeito. Essa tua colocação é perfeita, né? Então, a gente pode refletir também, gente, sobre algumas questões, né? Partindo aquilo que o colega falou, né? De que a historiografia, os egípcios são apropriados pelos europeus. E tem uma tese, na verdade, 3 volumes, um livro em 3 volumes de um professor, o Bernal, né, da Universidade de Oxford. Um livro chamado Black Athena. Ele mostra como que grande parte das narrativas que supostamente seriam da Grécia, que são apropriadas ou ressignificadas a partir de epistemologias africanas dos povos do Extremo Oriente, né? Então é algo ali que a gente tem que começar a ficar bem crítico a isso, devido a essa ciência que nós temos, que quando pensamos a história, o que ocorre é uma disputa de narrativas, uma disputa de uma apropriação de uma série de interesses políticos, sobretudo no século XIX, que é o apogeu do imperialismo, há todo um movimento de apropriação, de saque das obras de arte, dos continentes africanos, do Egito, né? E a gente sabe que essas obras de arte, elas são nomeadas assim posteriormente, porque no contexto não eram obras de arte, eram estatuetas para ficar em santuário, eram totens, por exemplo, eram objetos, artefatos que são retirados do seu uso comum, o uso religioso, espiritual, sagrado, para ficar estampado para qualquer visitante no museu, como Quebranly, como o Louvre, nem o Louvre na época, né? Porque essas obras de arte eram mandadas para os chamados museus etnológicos, né? O Museu do Homem. Entendeu? Então, é um pouco essa visão, porque isso que aconteceu com as obras de arte aconteceu também com a história. Só que por ser invisível, em tese, né? Essas narrativas, por não ser táctil, por ser fruto de epistemologias, de formas de pensar, por uma lógica oral, isso não é tão evidente quanto você saqueia uma comunidade e retira de lá as estatuetas, as máscaras, né? Agora, quando você apropria a história do outro, como enxergar isso? Como perceber isso? Uma questão a se pensar. O Vitor, o nosso aluno aqui, o Lucas Tenório, ele está lembrando que o professor deles de História Antiga, o Gilberto, comentou sobre esse texto da Black Athena, né? Sim. Na introdução aos estudos de História Antiga e Medieval. Então, o pessoal lá tem uma pegada bem crítica, né? Ótimo, excelente. Excelente. A gente tem que começar a levar isso para as escolas, né, gente? E quando eu falo... Porque a academia ela tem essas importâncias, mas às vezes a gente se constitui como uma bolha também. A gente fica entre nós aqui e às vezes tem essa falsa ideia de que todo mundo da sociedade acompanha isso, né, Patrícia? Quando na verdade não é assim, né? Quem já deu aula aí nas escolas, né, no ensino médio, sabe que o movimento difícil que foi implantar a lei 10.639, e ainda assim é um trabalho ali, é um esforço hercúleo, né? Porque você tem que ler o que é da África, mas ler o que o outro lê também. Que isso é cobrado, né? Você tem que saber quem é Hegel, mas tem que saber quem é Yaakov, filósofo contemporâneo aos iluministas, na Etiópia, século XVII, escreveu um calhamaço aqui chamado Atata. Então você tem que ler a Crítica do Juízo de Gozo de Kant, você tem que ler a Introdução à História Universal do ponto de vista cosmopolita de Kant, você tem que ler a Introdução à Filosofia da História de Hegel e ler o Atata.
para poder contrapor esses autores. Isso é muito interessante porque é o seguinte, uma coisa é a dinâmica do mundo e outra coisa é a história ensinada, né? Acho que isso é um trabalho que o pessoal do ensino de história da Unifesp faz, que eu acho ótimo, deles entenderem como é a história ensinada. Sim. Porque quando a gente começa a trabalhar a história, né, e como que essas sociedades africanas, os intelectuais africanos vão se contrapor a essa história linear, evolucionista, né, de que só é história que só tem história a parte do mundo que é semelhante ou que tem o mesmo desenvolvimento, os mesmos paradigmas da sociedade europeia, né? Exato. Existem muitas outras formas de se pensar o passado, de se pensar a produção social de relato e de se pensar processos de produção de identidade, né? Então, vão ser 2 guerras mundiais que vão mostrar para os próprios europeus que essa forma de que a humanidade caminhava para um futuro maravilhoso sem fim, do progresso da técnica, da exploração de colônias, da supremacia do homem branco, tudo isso cai com 2 guerras mundiais, porque as pessoas começam a se matar, né? Porque esse racismo ele vai se aprofundando e invade a Europa, né? E ativa velhos e feridos, velhas feridas e profundos preconceitos que existiam. Porque, como eu dizia no turno hoje no Vespertino, essa visão de história linear, positivista, em direção a um mundo de felicidade sem fins e ao triunfo da técnica e da civilização material ocidental, ele era falho para as colônias, que são sociedades e histórias completamente distintas, e era falho para as próprias sociedades europeias, né? Lembrar que esse momento do colonialismo é o momento do acirramento do confronto capital-trabalho, das greves, dos movimentos, né, de trabalhadores, esse momento, né, essa Europa que se forma e que vai conquistar, né, que vai partir para uma política de imperialismo e de conquistas de alianças para controlar as populações africanas e seus territórios, essa mesma Europa está fazendo o cercamento dos campos. Uma massa imensa de camponeses está vindo para as cidades grandes na Europa. Inclusive, há romances, os chamados romances sociais, né, que falam sobre isso, o Émile Zola, que fala isso nos Miseráveis, toda a literatura italiana, dessa Itália recém-unificada e extremamente empobrecida, né, que lida com isso, né, diretamente. Então, assim, o processo do colonialismo não levou nem progresso para os africanos e muito menos progresso para as camadas mais pobres da população. Né? E isso a gente percebe também nos estudos de outras histórias, das diversas histórias coloniais, dos franceses, dos ingleses, dos portugueses, né? Como você tem uma hiperconcentração de capital que não favorece nem as colônias, obviamente, e muito menos os mais pobres da metrópole. Para onde vai esse capital? Para onde vai esse grande capital? Né? Então, essa visão de história ela é péssima para todo mundo. Ela só favorece quem está concentrando capital. Eu acho que isso é cada vez mais importante da gente estar pontuando, né, Victor? Exato. Por isso que a história, desse modo, né, o historicismo do século XIX, de Leopoldo Van Ranke, por exemplo, ela é eivada de ideologias, porque ela quer impor uma narrativa que é de um grupo específico, que privilegia um grupo, em detrimento de toda a grande massa da comunidade, né? Porque estamos falando aí no século XIX, século dos imperialismos, né? Então, a gente tem toda uma forma ali para pensar se essa história no Ocidente, ela, como a Patrícia já desconstruiu, né, ela é nociva para os próprios povos europeus. E então, o que seria uma história outra que não essa? Então, vamos pegar o texto do Kizerbo. O tempo africano é um tempo histórico. Peguem esse item. Se a fonte do texto tiver a mesma que a minha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, na 11ª linha, ele vai dizer, ora, deste ponto de vista, pode dizer que para o africano o tempo é dinâmico. Porque ele está dizendo que a concepção da história, ela não é uma narrativa linear. Ela é uma visão de grupos que interagem entre si. Nesse sentido, ela é uma história dinâmica, sim, só que ela é vista, né? Ele vai dizer, ora, deste ponto de vista, posso dizer que para o africano o tempo é dinâmico
nem na concepção tradicional. O homem é prisioneiro de... ele fala que nem na concepção tradicional, nem na visão islâmica, que influenciará a África, o homem é prisioneiro de um processo estático ou de um retorno cíclico. Vai dizer, isso não se aplica à África, porque a concepção de história dessas sociedades tradicionais, ela está atrelada, por exemplo, ou ao movimento de um grupo que vai se alterando, ou uma liderança política. Tá? Vou dar um exemplo. Uma das obras mais icônicas, uma das narrativas mais icônicas na região da África do Oeste é uma epopeia chamada Elogio a Sundiata, que é uma epopeia que está para os povos da África do Oeste, como a Ilíada e a Odisseia está para os povos gregos antigos. E que vai narrar a história de um rei, Sundiata Keita, que vem da linhagem dos Simbon, que seriam os caçadores, e que, a partir de uma articulação política, ele unifica 12 reinos africanos contra um outro rei, que é o Sumaoro Kanté, e a partir da derrota de Sumaoro Kanté, na Batalha de Krina, a batalha famosa final, em 1235, é unificado os 12 impérios africanos antigos e os 12 reinos africanos, antigos não, na Idade Moderna seria, né? E é criado o Império do Mali. O Império do Mali. Agora, vamos sair do macro e ir para o micro. Qual seria o lugar da história no Império do Mali? Para a gente entender mais. Vamos fazer um estudo de caso aqui, que acho que fica mais fácil, né, compreender o texto, já encaminhando para o final. Estamos falando de povos muito distintos entre si. Africanos é o modo como a modernidade classificou, né, os povos outros que não os europeus. Do mesmo modo que Europa é uma construção histórica, América é uma construção histórica, Ásia é uma construção histórica, né? A África também é uma construção histórica. Então, vamos falar de comunidades aqui, muito distintas entre si. Comunidades com línguas diversas, com epopeias diversas, com suas mitologias, seus mitos diversos. Comunidades com conhecimentos, com visões de mundo, com mitos, com histórias, com passados. Né? Agora, como você poderia pensar um modo de fazer essa conciliação entre esses povos tão distintos entre si? Primeiro, vamos pegar um estudo de caso do exemplo do Império do Mali. Né? O Império do Mali, só mudar o lugar aqui, gente, por causa do rapidinho. O Império do Mali, ele vai fornecer alguns exemplos para pensar isso. Porque temos ali nesse contexto uma disputa de poder entre Sundiata Keita, que vem de uma tradição de povos caçadores, e Sumaoro Kanté, que vem de uma tradição de povos ferreiros. Então já estamos vendo aqui que não estamos falando de uma sociedade perfeita. Existem fragilidades, disputa por poder, existem todas essas questões. Após a derrota dos ferreiros Kanté, Sundiata sobe ao poder e convoca uma comunidade, isso em 1235, de caçadores para criar uma legislação de modo a estabelecer alianças com esses povos que apoiaram ele na ascensão do poder, e aí cria uma lei para regular as relações no Império, que depois vai ser conhecida como Curucanfogo, um pacto de Curucanfogo ou Carta Mandinga. E, a partir disso, é convocado um griot, que é um historiador da tradição, que em Bambara se chama Djeli. Djeli em Bambara é sangue, tal qual um sangue que percorre as veias do corpo social. O Djeli, ele percorre tal qual um sangue que percorre as veias do corpo, o Djeli, ele percorre todas as veias do corpo social. E esse Djeli, ele vai narrar a história dos reis do Mandém desde os primeiros 4 clãs da África do Oeste, desses povos. Os Camara, os
Conateus, Traoré e os Keita. Então, olha só, quando ascende Sundiata ao poder, a história é alterada. É criada outra narrativa. A partir do quê? Da sua linhagem familiar, de modo a cimentar as relações sociais nessa comunidade de aproximadamente 200 povos distintos, que falantes de línguas distintas. Então, você tem uma espécie de reenquadramento da história aí. Tá? Vocês querem que recapitule isso, pessoal? Se ficou difícil compreender, porque é muitos dados? Professora Patrícia, o que você acha? Deu para... Dá uma repetida, por favor. Isso, eu estou pedindo para repetir. Sim, está aqui. Tá. Sim, por favor, por favor. Tá. Sim, eu sei, é muita informação, tá? Eu deixo aqui uma referência aí, que é a Epopeia Mandinga, tem PDF na internet, tem história de Sundiata lá. Vamos pensar assim, vou pegar um exemplo de algumas terminologias da história ocidental, tá? Mas não tome como verdade, é só a caráter didático, tá? Noção de Idade Média não se aplica à África do Oeste, noção de nobreza não se aplica à África do Oeste, noção de império, se você for ler o José Rivaí Macedo, ele vai ver que a noção de império africano é muito distinta dos ocidentais, mas é só a caráter didático, para melhor vocês compreenderem. Eu vou usar algumas referências assim assado, tá? No século XIII, 1235, é o grande auge lá do Império do Mali, que é onde se consolida, se cria o Império do Mali. Antes, existiam outros impérios africanos. Quando a Europa nem sabia quem ela era na fila do pão, já existia vários impérios na região da África do Oeste. O Império Ouagadougou, em Gana, que ficou conhecido como Império de Gana, o Império Songhai, o Império Jolof, Império do Mali, então vai poder. Então tem um nobre que toma o poder, outro nobre. Só que essa noção de nobreza não se aplica à África, mas só para melhor... A gente vai usar outros termos, Mansa, né, por exemplo, enfim, Kayamaga, que é o nome do imperador do Ouagadougou, Joy Yancine, que é o nome das princesas, né, da região da África do Oeste, Diogomai, que é o porta-voz, enfim, é uma série de disputas pelo poder. Nesse contexto, grande parte das comunidades da África do Oeste, que vem dessa cultura malinquê, ou seja, falantes de línguas comuns, tinham por reconhecimento os reis Keita, que o termo Keita, a palavra Keita, o sobrenome Keita, está relacionado aos clãs antigos, os chefes comunitários antigos. Então, quando Sundiata ascende o poder, Sundiata Keita, que está na Epopeia Mandinga, um rei que não era da tradição, que não deveria ocupar o trono por sucessão, ele toma o poder. Ocorre uma usurpação do poder. E esse rei, ele era Sosso, ferreiro, que é o Sumaoro Kanté. Kanté é um sobrenome que está relacionado aos ferreiros. Keita está relacionado aos caçadores. Então tem uma disputa de poder entre os Keita e os Sossos. Tá? Só uma informação importante para fixar isso na cabeça. Sundiata Keita nasceu no mês de agosto. Ele era do signo de Leão. Ele serviu de inspiração a um filme da Disney chamado Rei Leão, que por sua vez serviu de inspiração a um clipe da Beyoncé, recentemente, Lion King. Sundiata é o Rei Leão, representa a caça. Tinha um apito honorífico que era o símbolo da caça. Ele era Simbom, Sundiata Leão. Alguns atribuem Sundiata como uma reencarnação de Alexandre o Grande, que Alexandre esteve lá pela região do Egito, né, na região da África. Inclusive fundou uma cidade lá, por aí vai. Tá? Então Sundiata ele seria essa legitimidade maior, uma sucessão de um rei. Devido ao seu prestígio, Sundiata declarou guerra a esse rei usurpador que eram os ferreiros, Sumaoro Kanté. Então, quando Sundiata derrota Sumaoro Kanté, ele convoca toda a comunidade, tá? Diferentes povos de línguas distintas,
e propõe a criação de um pacto. Olha a diferença. Ele tinha poder para submeter esses povos pelas armas. Ele propôs o quê? Um pacto oral, que seria o pacto de Curucanfuga. Ganhou esse nome porque Curucanfuga é o lugar que se deu essa assembleia. E a partir da Guibara, que é uma assembleia em Bambara, é o nome, é criado o pacto de Curucanfuga. E esse pacto de Curucanfuga é elaborado a partir de uma discussão, que aí chama-se os marabu muçulmanos, chama-se as mulheres, chama o Nyamakala, que seria uma espécie de nobres, e a partir disso é criado uma carta com 131 ordenanças, que eram leis dizendo: proteja o meio ambiente, cuide da educação das crianças, as mulheres devem ter representatividade na Assembleia, né? Proíbe-se a escravidão, proíbe-se a pena de morte. Esse pacto nasceu para o mundo como Curucanfuga, ou Carta Mandinga, que foi tombada pela Unesco em 2009 como Patrimônio da Humanidade. Quando é criado esse pacto, é chamado quem? Os caçadores, a Irmandade dos Caçadores, que era a Irmandade de Homens de Armas. Como a gente conhece mais história europeia do que história africana, a comparação que eu posso usar é como se fosse uma relação de sucerania e vassalagem. Vocês lembram disso, gente? Comitatus romano, relações horizontais, diferente das relações do colonato, relações verticais. Lembra da aula de Idade Média? A gente está no período que seria na Europa a Idade Média, né? 1235, próxima carta de João Sem Terra, que dizem que é a primeira carta de direitos, tal, mas a carta de João Sem Terra durou 8 semanas. O pacto de Curucanfuga durou pelo menos 150 anos. Tá? É desse lugar que estamos falando. Quando se dá essa unificação, esse movimento todo, a Irmandade dos Caçadores são convidadas e a partir desse convite é criado o quê? É chamado, na verdade, é convocado uma personalidade, um sujeito histórico importantíssimo para fazer esse reenquadramento das relações entre essas populações que guerrearam entre si. É convocado um griot, um djeli, um chefe da tradição. Traduzindo para o nosso universo, seria o historiador da tradição, que seria o Bala Fasek Konate. Bala Fasek Konate, até hoje na África do Oeste, Konate significa há um segredo entre nós, devido a um pacto entre rei Keita e seu griot, seu conselheiro, seu historiador, os Konate. Então, Bala Fasek, o que ele faz? Fica a cargo dele de reatualizar essa história dessas batalhas, dessas guerras, vinculando o rei, que agora é imperador, Sundiata Keita, que é o Magan Sundiata Keita. Magan em Mandem é imperador. Magan Sundiata Keita, ou seja, rei dos reis, Sundiata Keita. O rei leão, cabe a ele, esse Sundiata Keita, o Bala Fasek, narrar, atrelando Sundiata Keita às grandes tradições dos heróis do passado. É esse lugar da história nas sociedades tradicionais. Ela é dinâmica, ela é reatualizada, ela está atrelada à concepção de mundo dos seus sujeitos, devido a essa dinâmica social. Algum aluno poderia fazer uma brincadeira. Onde está o tio do Simba? Onde estaria o tio do Rei Leão, né? Que na história do Simba, se eu não me engano, é isso, né? Um tio que quer tomar o poder. A primeira esposa do pai de Sundiata, ela priorizou o filho mais velho de Sundiata, que era o irmão dele, mas, entendeu? Então ela tentou colocar ele acima do trono, né? Colocou o filho mais velho, tentou substituir pelo que era herdeiro legítimo. Olha as relações, gente. Nada é gratuito nisso. Então não seria o tio do Simba, né? Sundiata. Seria quem? O irmão mais velho, que era muito apegado ao irmão, mas a mãe falou: não, você é o rei, você tem que ser o rei legítimo, né? A velha história do irmão, né? Caim, Abel, Rômulo e Remo, Ismael, Israel, né? Você até lembrar aqui de Agar, Abraão, as narrativas abrâmicas, né? Então, é isso. A África, a todo momento, ela está mostrando que não a África, mas as sociedades orais, elas têm suas formas de reatualizar, porque, como o Kizerbo vai dizer isso no texto, as relações humanas, elas são extremamente frágeis. E tamanha fragilidade
É necessário a história para recompor, para fazer as reparações nesse momento. A Carta Mandinga é uma forma de fazer a reparação entre povos que se mataram, que se destruíram, que guerrearam entre si, né? A gente tem um evento no final do século XIX, que foi o genocídio de Ruanda, que causou uma consequência muito grande, né? Inclusive, fez a gente repensar o direito internacional, né? Nesse quesito, né? Então, esses movimentos fazem a gente aprender coisas que é necessária para recompor, né? Como a gente não tem uma Carta Mandinga nos países ocidentalizados, a gente precisa da música, da arte, do romance, da estética, da dança, do teatro e da poesia. Professor, E da desculpa, com poesia. licença. Desculpa, Sim. para atrapalhar. É que já são 8h56, já está quase dando 9 horas, só para não... né, pra Tá. avisar. Não, mas isso seria já o final mesmo, né? O Ó, professor eles tem têm... mais 5 a 10 minutos. Só Tá, para mas seria o final. Ó. Eles têm a Carta Mandinga que se dá de formas orais, tradições orais. Vocês perguntam, ainda hoje, professor? Sim, ainda hoje é encenada a Carta Mandinga nesse sítio de Curucanfuga. Tá? A gente precisa do quê? Uma reflexão que eu jogo aí, Patrícia, para os alunos. E a gente, né? As relações humanas são extremamente frágeis. A gente não consegue ter esse cuidado com o outro, nem no contexto pandêmico, né? Que não é pouco uma pandemia como o Covid, mas, por outro lado, ninguém aqui está tendo que ir numa trincheira, pegar em armas para lutar contra os alemães do outro lado. A gente trava uma guerra invisível. E essa guerra veio mostrar também o quão os povos ocidentais são individualistas, né? De tal sorte que não consegue, às vezes, abrir mão do seu direito de ir e vir, entre aspas, em prol da vida dos idosos, por exemplo. Tá? Não estou falando as pessoas aqui, mas a gente sabe o país que a gente mora, né? Não só o Brasil, mas outros países, né? Então, vamos dizer que o Ocidente, nesse contexto, ele está de joelhos, de mãos atadas, vestindo uma camisa de força. E agora o que o Ocidente faz? Volta-se para as sociedades tradicionais, com tais indagações. Como respeitar os mais velhos? Como respeitar o meio ambiente? Como superar esse individualismo que parece que está tão intrínseco a nós que vira uma espécie de cadeia de DNA nossa, né? Uma espécie de RNA, né? Antígeno leucocitário humano. Diz que são 4, né? O DNA. Tem um quinto ali que parece que é nosso individualismo, que a gente não abre mão disso nem com a força toda. Então, quando a gente estuda essas culturas africanas, essas culturas tradicionais, as culturas indígenas também, ela tem que servir, de certa forma, para a gente refletir sobre a nossa imagem, sobre as nossas identidades, sobre nós mesmos, né? Que, como diria Lacan, tudo na vida pode ser visto a partir de uma lógica de espelhos, né? A imagem e o objeto refletido. E às vezes a gente não sabe se a gente é essa imagem ou é o objeto que reflete essa imagem. Pessoal, falar é bom, mas manter a língua dentro da boca não faz mal a ninguém. Como diria Manuel de Barros, do lugar onde estou já fui embora. Agradeço a presença de vocês e, se tiverem questões, podem trazer. Bom, gente, sempre a palestra do Vitor é fundamental. Fundamental para a gente pensar justamente em questões que olhar para essas sociedades trazem, né? Questões que nos afetam nesse mundo contemporâneo. São questões que colocam a África no centro de um debate internacional de extrema importância e que também há, como a gente diz mais contemporaneamente, né, valores civilizatórios africanos que podem nos ajudar a repensar essas relações ocidentais, né? Tá aqui os comentários, que aula fantástica, o pessoal curtiu demais. Mas eu queria pedir agora que vocês abrissem para discussão, se vocês pudessem colocar questões para o professor e para mim, para que a gente pudesse desdobrar mais um pouco sobre isso. Bebe água, Vitor, descansa. Bebe água, que agora é a vez deles falarem. Tá. Se o Pedro, a Samira, alguém tem licença. questões... Opa! Eu queria falar sobre uma questão da Maria Júlia. Ela está perguntou, né, faz um tempo, na verdade, qual é o nome da autora do livro que o Vitor falou, né, que fala sobre a questão dos símbolos e tal. Esse livro ele é de uma autora
que é da mesma etnia da Chimamanda, que é Ibo, né? Deixa eu só tirar a blusa aqui, tá calor. Falar de África dá calor, né, gente? Aquece o coração. A Chimamanda, ela é Ibo, só que a Chimamanda é bem de uma geração mais jovem de escritores nigerianos, né? As grandes referências dela é o Chinua Achebe, que também é Ibo, que escreveu O Mundo se Despedaça, e uma escritora mulher, por isso que é escritora, né, claro, chamada Bushi Emecheta. Tá? O nome do livro é As Alegrias da Maternidade. As obras dela são tão impactantes quanto as obras do Chinua Achebe, mas não é tão reconhecida devido ao machismo que predomina na academia e nos espaços editoriais. Então, quem recuperou um pouco dessas figuras foi a Toni Morrison, né? Que era grande escritora, mas também foi editora, né? A Toni Morrison, ela trouxe a Angela Davis para a edição. Né? Então, acho que é a Bucha Emecheta, As Alegrias da Maternidade. Tá. Eu tenho uma questão para você, Vitor. A gente, assim, existe uma lógica do capitalismo mundial para responder essa crise da Covid, né? Que é a hiperconcentração de capital e o abandono de continentes. Por exemplo, eu participei de 2 seminários, um promovido pela Índia, outro promovido por Moçambique, em que se fala de países que sequer têm notificação, ou seja, um sistema organizado de notificação da Covid, né? E que assim, ainda está na luta para se garantir o básico da questão da higiene, e que muitas vezes a questão da Covid não é o primeiro plano, porque você está enfrentando graves crises econômicas. E no caso de Moçambique, no norte de Moçambique, você tem um processo de guerra civil se formando, em que a Covid ela é um assunto secundário face à desestruturação política naquela região. Sim. Aí, nas 2 ocasiões que eu estive nesses eventos, eu falei da necessidade de se repensar o bem comum, né? E na medida que os estados ocidentais eles achavam que o seu bem você tem que garantir pela sua prosperidade material, pela sua própria capacidade de gerar lucro para você próprio. E esse discurso a Covid jogou por terra, né? Completamente jogou por terra. Então, o que eu queria saber é assim, como você vê na documentação que você trabalhou elementos que podem ajudar para a gente refletir hoje nessa situação da Covid, no bem comum. Que elementos da Carta Mandinga você poderia nos lembrar e nos dizer que poderia ajudar a gente a pensar num protocolo ético internacional de bem comum? Boa pergunta, Patrícia. O Covid-19, ou a Covid, o coronavírus, ele tem 4 modalidades, né? Tem o grupo alfa e o grupo beta. O grupo alfa pega em animais, né, primeiro. Os beta em humanos, que já são a transmutação do vírus. Então tem o SARS-CoV, que pega em camelo, mas transmite para algumas pessoas. Mas por ter afetado regiões que não tinha tanto interesse para o Ocidente, acabou não sendo tão estudado. Então estamos a falar aqui de uma zoonose, que é uma doença infecciosa que é transmitida de animais para seres humanos. E o artigo 37 da Carta Mandinga, ele coloca o cuidado que deve ser feito em relação à natureza, gente. Então, o Covid-19 ele está intimamente relacionado aos impactos ambientais e ao desequilíbrio ecológico, que animais silvestres que se deslocam de ambientes silvestres para espaços de convivências humanas, né, com humanos. Então, nesse caso, essas sociedades elas são muito boas, muito interessantes no que se refere à prevenção disso, né? A prevenção. Então, o primeiro caso é ficar atento ao modo como essas sociedades tradicionais se relacionam com o meio ambiente. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, uma vez que a doença está aí também, dificilmente você vai conseguir voltar atrás disso, né? A relação com os mais velhos. O respeito ao saber, por exemplo. A ciência, né? Tem todo um movimento nesse sentido. Então,
eu acho que o passo agora seria deixar de perguntar como a professora Patrícia está propondo, deixar do Ocidente deixar de oferecer soluções para a África. Sim, E mais de sim. buscar soluções em África. Sim, de ouvir outras epistemologias, outras formas de se pensar bem comum, porque essa que estruturou o Ocidente falha o Ocidente. Exato. Por exemplo, dentro desses grandes, eu sempre falo isso, que dentro desses grandes impérios econômicos você tem uma zona de miseráveis muito grande. Sim, sim. Isso tem que ser cada vez mais pontuado. Exato, né? Exato. Agora está tendo toda uma discussão que vocês já devem estar tendo aí, pegando, como se dá o retorno às aulas, né, no contexto de pandemia, né? O artigo 9 da Carta Mandinga resolveria isso. Lá vai dizer o seguinte, a educação é responsabilidade das famílias e todas as comunidades. Para que uma sala lotada com 60, 70 alunos? Como é que você mantém o espaço ali? Esse mundo que a gente vivia não existe mais, né? E não existe um novo normal, porque isso não é normal, né? É o momento agora, as famílias têm que educar seus filhos em casa ou de outra forma, as comunidades, entendeu? É algo ali que essas sociedades tradicionais, elas já se resolviam desse modo. Não era um mundo perfeito. Eu mostrei aqui os conflitos, mas as formas que eram solucionadas eram mais condizentes com a emancipação humana, né? Com a dignidade. Tem uma questão das colegas aí, Patrícia, que postaram. Tô de olho aqui, peraí. Só um momento. Pergunta da Aline. Professor, na pergunta da Fabiana, você falou sobre conceitos usados na colonização para separar a África da Europa. Fiquei na dúvida se o uso do termo mito também seria parte desse processo, e se podemos falar de religiões africanas nos casos apresentados pelos textos de aula, por exemplo. Boa questão. Boa questão. Imagina assim, as palavras elas não são inocentes, né? A linguagem não é inocente. Já está Lacan dizendo isso, Wittgenstein já dizia isso, que a língua. Saussure, né, o pai da linguística, né, vai dizer isso. Então, as linguagens elas não são inocentes, nenhuma linguagem é inocente. Agora, quando a gente está falando ali no contexto do século XIX, da eugenia, está tendo todo o movimento da ciência em manejar as suas ferramentas, os seus instrumentais para classificar os povos africanos, né? Aí a noção da eugenia, da classificação branco, amarelo, vermelho, negro, né? Todas essas... Mas sem querer desdobrar muito isso, eu diria que a gente pode pensar as dicotomias, que é o exemplo que eu dei no Vespertino, na reflexão sobre como é que a gente produz esse outro, né? Como você produz o outro, o europeu, pensando no não europeu? Como você produz? Como você cria esse não europeu? O Achille Mbembe vai dizer que o africano é uma espécie de ser plástico. Por que o ser plástico? Seria o negro um ser plástico? Que ele é manipulável, manejado de formas inúmeras. O europeu diz que é como se fosse moldável, né, a crítica que ele faz. E, na verdade, nas palavras de Achille Mbembe, é fruto de um delírio, que é um delírio ocidental. De criar um outro que... É fruto de um delírio, de uma neurose que ele usa, né? Que é a antessala do o delírio é a antessala da neurose, né? É isso, né? Se apoiando em Deleuze, dialogando com Deleuze. Então ele vai manipulando a linguagem, a história do outro. Aí nesse movimento todo, você produz uma narrativa simplista do mundo. Está lá em Foucault, né? No livro chamado La Parole, la Savoir. Como é o nome daquele livro, Patrícia, em português? A Palavra e as Coisas. A Palavra e as Coisas, do Foucault, exatamente. Isso, Les mots et les choses. A Palavra e as Coisas, que é aquela prosa do mundo, capítulo inicial. Que você cria, a partir de vocabulários próximos, você cria classificações a partir do seu horizonte de percepção. Então, o galho, que era da árvore, nasce na cabeça do cérebro, Foucault vai dizer, né? O sangue, que é algo próprio do corpo, é usado para falar da economia. A crise econômica. Não existe crise, gente. Existe crise do corpo humano, né? Mas a economia né, tem uma manipulação da riqueza e por aí vai. Então, há toda uma narrativa ocidental, colonialista, para condicionar para criar uma fábula, né, dessa nova história, dessa história humana tal. Aí surge o quê? As dicotomias. Porque a mente humana, já diria Saussure, ela funciona muito bem a partir de noções binárias, né?
A ideia de significante e significado está em Saussure, mas depois entra Lévi-Strauss também, né? Então, como seria isso, né? Por exemplo, eu, europeu, a pessoa sempre quer ser europeia, né? O outro, eu tenho língua. O outro tem o quê? Dialeto, que é inferior à língua. Eu tenho religião. O outro tem o quê? Saberes ocultos. Eu tenho história. O que o outro tem? O outro tem... Não tem história, é histórico. Eu tenho cultura. O outro tem o quê? Folclore. Não é que folclore é uma palavra feia. É que o modo como você se contrapõe... O que é cultura? Cultura é a ópera, né? É a sinfonia, é a quinta de Beethoven. Folclore. Folclore é esses instrumentos étnicos, musicais, né? O berimbau, o djembe, instrumentos, né? Estudos de etnomusicólogos, né? Você vai fatiando a área da ciência, entendeu? Então, a gente percebe que o colonialismo ele apronta das suas, de sorte tal que é possível excluir incluindo. Excluir incluindo. Como? Eu posso pegar a arte Dogon e colocar no Museu do Homem, eu estou incluindo. No Louvre, jamais. Pensa isso nos anos 50. Hoje não, você vai no Louvre e está lá a arte Dogon, a máscara Bambara, tem o Quebranli lá, né? Que é fruto do saque. Então, essa estratégia, essa grande... O que está por trás disso, né? Como se fosse uma interface, né? Você vê tudo bonitinho, ali tudo catalogado. Né? Mas por trás disso tem toda uma estratagema ocidental que, para além de uma dominação política e econômica, o colonialismo é também uma subjugação cultural e epistemológica, que é mais difícil de você perceber. Sim. Porque é silenciosa, mas é tão perversa quanto. É mais difícil, porém ela é mais duradoura, porque ela pode atravessar e continuar nos estados pós-coloniais, especialmente se as elites forem elites, como são em grande parte, neocoloniais. Exato. É uma coisa que a gente vai estar vendo em aulas, por exemplo, da Guerra da Argélia, né, que isso explode de uma forma muito pesada. Tem mais questões ao Vitor que foi feita, gente? Sim. Tem. Uma pergunta do Luiz. Tá. Ele fala: boa noite, professora. No texto do Bubu Rama e do Kizerbo é falado sobre o tempo mítico e o tempo social. Poderia comentar algo sobre? Fiquei na dúvida sobre. Legal. Quando você ouve um mito, você não busca nele uma verdade. Você busca a partir do mito como que isso pode reorganizar a sociedade tal qual ela está. Dizia-se que Sundiata, que está o imperador do Mali, né, o futuro imperador, ele não andava até os 11 anos. Aí um belo dia, a mãe dele chorando, a Sogolon Kedil estava chorando: meu filho, você me envergonha, né? Disseram que você ia ser um grande rei, um grande líder e tal. E ele se arrastando, foi lá no ferreiro, pediu uma lança, o ferreiro construiu uma lança para ele, aí o ferreiro fala: essa lança eu construí desde quando você tinha 5 anos, porque eu sabia que um dia você viria aqui para se cumprir a profecia. Aí ele pega a lança, escala ela, sobe pela lança, fica em pé, vai até a frente da casa da primeira esposa do seu pai, que já criava o filho mais velho para ser o imperador, para usurpar o trono de Sundiata. O que ele faz? Ele arranca a árvore da aldeia, o baobá, com as mãos, arranca ela das raízes e põe no frente da casa da mãe, falando para a mãe: mãe, a partir de agora todas as mulheres da aldeia vai ter que vir aqui na frente da sua casa pegar as folhas de baobá para fazer o chá do baobá. A pergunta: essa história é verdadeira? Um menino que não anda até os 11 anos de idade, de repente ele cria uma força hercúlea que sobe, escala uma lança, se apoia numa lança, fica de pé, vai lá, arranca uma árvore. Né? Tempo mito, tempo social. Para nós, essa preocupação da verdade é uma coisa nossa, ou de sociedades ocidentalizadas. Para essas sociedades tradicionais, não importa se é verdade ou não. A grande questão é o lugar que essa história ocupa para regular o tempo social dessa sociedade. Entende? Então, o tempo mítico, ele não é o tempo da fábula, do era uma vez, nas sociedades tradicionais, não. Ele é um mito que deve ser reatualizado. Então, esse mito ele vai ser reencenado a partir de performance. Se você for no mês de novembro, no Mali,
na região de Curucanfuga, você vai ver a encenação de todas essas narrativas, como se fosse uma carnavalização. Você, turista brasileiro, pega aí está em Guarulhos mesmo, é do lado, vai no aeroporto, pega o primeiro voo para o Mali, possivelmente vai para Paris, depois desce, né, devido à dominação francesa do espaço aéreo, chega lá em Bamako, fala, eu quero ir para Curucanfuga, né? Você vai até Curucanfuga em novembro, e lá vai ter encenação do quê? Da batalha final entre Sundiata, Keita aí, né? E o Sumoro Kanté. Se você ficar no mês inteiro, você vai ver uma encenação que simula também esse momento que o Sundiata pega o Baobai. Você fala, nossa, Vitor, 2020, isso. Então, o mito ele é revivido, ele é reatualizado. Para quê? Para regular as relações naquela comunidade. Para eles compreenderem que eles fazem parte de um passado comum, que o tempo social é regulado dessa forma. Vou dar um exemplo para você. Os povos transsaarianos, era muito comum eles se deslocarem à noite pelo deserto. Devido ao céu que se constitui como VPS. Não quer dizer que serviria para povos, por exemplo, do Oriente Médio ou para povos de regiões mais nubradas. Então, cada comunidade acha um caminho. Então, a história é um pouco isso. De cada comunidade, ela cria uma história a partir dos seus valores. Não é um monopólio de uma... Aí você pode me perguntar, professor, mas como é que eu vou deixar de falar da história dos estados modernos, dos estados nacionais e tal? Aqui você viu essa história, chamada história nacional, né? Qual o contexto de criação dessa história? Vocês devem ter uma disciplina de história moderna, ou tiveram. Então é um pouco essa diferença entre o tempo social e o tempo mítico. Não é o tempo do enredo, da fábula, mas é o tempo da ossatura dos povos, porque o mito ele é reatualizado, ele é revivido. Você vive o mito, você revive ele, você ressignifica ele. Por isso que a história não é algo estanque, é a história como é a invenção, né? Ela não é a invenção das tradições, ela é a inserção na vida, é a inserção no contexto, na dinâmica. Por isso que o Kizebo fala que essa história ela é extremamente dinâmica, ela não é linear. Né? Próxima pergunta é da Laís. Ela pergunta, professor, você tem alguma bibliografia sobre as tradições orais e a epopeia mandinga? Eu vou ser obrigado a citar minha tese, né? Você passa para eles, Patrícia, depois? Claro que passo, um prazer. Tá, porque lá eu faço uma análise dos mitos, eu traduzo os mitos, falo da epopeia mandinga, mas a própria epopeia tem na internet, você acha, do Sundiata, tá? Mas tem um filme muito bom, que se chama Keita, tá em francês, Keita l'héritage des griots, mas já tem legenda em português. Você acha põe Keita Sissako, que é o nome do cineasta, Cissako, Keita Sissako, tá? Pega os textos do José Rivai Macedo também, que é amigo da Patrícia, que é um historiador que estuda muito essa ideia do Império do Mali. Sundiata Keita. E os textos de um historiador guineense chamado Djibri Tamsiniani. Se você esqueceu o primeiro nome dele, é Gabriel em árabe, né? Djibri Tamsiniani. Obrigada, professor. Por nada. A próxima pergunta é da Letícia. Gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre a questão da ancestralidade ser parte do desenvolvimento da dimensão social africana, sendo uma justificação para o progresso, e como o sistema ocidental de lucro e acumulação afetou isso. É curioso que essa questão apareceu no Vespertino, né, Patrícia, também, né? Dada a... Sim, exatamente, apareceu. Esses meninos são estudiosos, viu, Vitor? Eles são danadinhos. E demonstra que vocês têm uma boa formação, né, na instituição. Ancestralidade. A ancestralidade é a espinha dorsal das culturas tradicionais africanas.
É possível perceber isso desde os quadrinhos, dos provérbios, dos filmes. Sempre tem algo relacionado a um ancestral, mas que não é aquele ancestral de um velho debaixo de um baobá estudando sabedoria. Não é disso que a gente está falando, tá? É uma relação que está mais nos moldes daquele provérbio Fula, trazido por Rampatebá, que vai dizer que o ancião que morre é uma biblioteca que queima. Quando a gente tem que fazer um trabalho acadêmico, isso é esse Keita, o legado do griot. Quando nós temos que fazer um trabalho acadêmico, a gente recorre à biblioteca, aos nossos livros. Quando um ser africano, né? Eu poderia falar o homem, mas se eu falar homem fica aquela gramática machista, né? O homem é a mulher, o ser humano, mas quando o ser africano ele lida com seus dramas, eles seguem os moldes daquele provérbio. Se você não sabe para onde vai, volta de onde veio. E quando você volta para onde veio, você vai diretamente nos seus ancestrais. Então, a ancestralidade ela tem uma função extremamente importante nessas sociedades tradicionais, porque quanto mais experiência você tem, quanto mais velho você é, mais responsabilidade você tem pelas palavras, e maior conhecimento você tem nesse âmbito. Então, uma ancestralidade, ela está intimamente ligada à tradição oral, né? Porque são os griots, esses povos mais velhos, que têm toda essa formação de pelo menos 5 décadas para poder transmitir conhecimento, que são os repositários de saberes. E relacionando isso com a história, o griot ele é esse historiador por excelência da tradição. Que ele é genealogista, mas não se resumindo somente a isso. É uma biblioteca ambulante, mas tem indagações, questionamentos fortes sobre o tempo presente. Aí a questão da colega é muito importante, que ela pergunta, mas nas sociedades com o auge do capitalismo, como fica essa condição? Primeiro, o capitalismo para resistir Professor, o senhor travou. Gente, olha só, eu vou dar uma sugestão geral aqui, até por conta também do nível do cansaço do Vitor, porque ele já teve agora à tarde com todos nós aqui. Vamos ver se o Vitor concorda. Samir, eu te pediria que você copiasse e colasse as outras perguntas. O Vitor vai me mandar depois um áudio geral comentando isso, eu repasso para vocês pelo WhatsApp. Pode ser? Gente, responde aí. Pode ser sim ou não? Devido ao horário. Muito bom. Tá. Perfeito. Mas Vitor, fica à você vontade, ainda pessoal. Fica à vontade aí que... Tá? Só concluindo essa pergunta, tem um autor chamado Habib Koité, que ele é um músico malinense, em que tem uma música dele muito conhecida chamada Massaquê. M-A-S-A-Q. Massaquê é o termo em Bambara que significa o rei, né? Massaqueca, Massaqueca. Ele fala assim, você filho mimado, vive a moda dos reis. Então, é uma música que ele usa para criticar a burguesia, né? O modo de vida burguês. E essa música, ela é um fenômeno, assim. Ela viralizou, estourou no Mali. Massaqueca. E a gente ouve isso, acha, nossa, eles são povos festivos, né? São povos dançarinos, né? Que a visão do Ocidente, né? Que a África todo mundo já nasce dançando. Lê do engano, né? Não é bem por aí. Então, esses sujeitos históricos, eles criam esses mecanismos para combate. Por exemplo, em Burkina Faso tem o FEPACO, Festival Internacional de Cinema. São cinemas com conteúdos extremamente críticos, né? Até brinco, falo que todo ano na África, nesses festivais, se revela um Glauber Rocha, por exemplo. Só que a gente não conhece o cinema africano, entendeu? Então são estratégias. E a gente sabe que, por exemplo, na Nigéria, 6% do produto interno bruto da Nigéria vem da indústria de cinema. E dentro dessas produções tem muitos filmes com conteúdos críticos, cooperativas, formas de convênios, né, com universidades para
Então, resistências inúmeras. E isso, de certa forma, é muito articulado pelos ancestrais também, pelos povos mais velhos, pela tradição. Se respeita a tradição. Questões? Bom, tem questões da disciplina aqui, por isso que eu estou respondendo há um certo tempo, tá? Ok. Mas assim, Vitor, eu quero agradecer muitíssimo a sua colaboração. Você é uma figura vital nessa produção dessa África de ontem, de hoje, dessa África que tem a sua especificidade, que tem uma importância fundamental na compreensão desse mundo contemporâneo. Quero te agradecer demais por isso e falar com os alunos que eu deixei no chat o link do nosso canal. Eu preciso que todos vocês se inscrevam e cliquem o sino. Por quê? Com isso, vocês ficam recebendo as notificações de todos os vídeos e com o número de pessoas inscritas, eu consigo ter mais possibilidades de ir postando mais vídeos, porque mostra que tem mais pessoas interessadas. Então, isso ajuda também a crescer as possibilidades de uso do YouTube também como uma ferramenta, né? Da gente poder popularizar tudo que a gente está fazendo aqui. Já tem hoje a nossa aula do Vespertino e a aula do Iorubá. Então, se vocês também quiserem assistir essa aula, que foi diferente, né? Cada turma, cada situação é diferente, né? E amanhã vai entrar a nossa aula do noturno e o mini curso de tópicos, tá? Porque os tópicos ficou um pouco grandão, então é um vídeo que vai entrar amanhã. Sobre os trabalhos finais, eu mandei mensagem pelo WhatsApp, mas eu falo aqui também para esclarecer. Os dois relatórios são relatórios descritivos. O relatório da disciplina e o relatório da UC. Sendo que da UC vocês vão escolher uma aula para aprofundar um pouco mais. Tá? Na mensagem do WhatsApp está tudo explicado direitinho. E a ficha técnica também. Tá? Então, assim, vocês vão perceber que no dia seguinte, agora que a gente está à noite, no dia seguinte de manhã, se vocês fizerem uma lauda do comentário das aulas hoje do Vitor, vocês já estão fazendo já o trabalho final. Cada aula que vocês puderem, já no dia seguinte, escrever uma lauda do que foi o que vocês perceberam, vocês já estão integralizando o trabalho final. Tá? Então, não é uma coisa que assim vocês vão ter que, depois de assistir aulas, fazer uma coisa totalmente nova do zero. Eu estou falando isso para vocês entenderem essa situação, não ficarem ansiosos com essa questão, tá? E agradeço muito a atenção de todos. Eu queria saber se alguém queria dizer alguma coisa para o Vitor, assim, legal. Eu já disse, mas eu gostaria de saber se tem alguém aqui que queria falar alguma coisa no sentido de um agradecimento, ou de alguma coisa interessante que achou da aula dele, mas agora ajudando a fechar a aula de hoje. Tem alguém que gostaria de ligar o microfone para falar? Eu posso agradecer, e aí também, se as Pode, pessoas claro. quiserem, gente, novamente, a gente tem que agradecer ao professor Vitor por ele disponibilizar essa pesquisa sobre a Curucurupuga e falar sobre esse tema tão sensível que é a história da África, que é... eu odeio quando os nomes explodem na minha cabeça, que é o texto sobre o lugar da história da África, né? O lugar da historiográfica na historiografia, lembrei. E agradecer ao Vitor por isso e por tudo por esse momento que é tão difícil e tão importante ter uma aula sobre cultura oral. E relembrando o ditado do Amadou Rampatibá, que ele já falou hoje, né? Um velho que morre é uma biblioteca que queima, e ela se faz hoje muito presente a gente lembrar desse provérbio hoje, que eu acho que, se não me engano, hoje já estamos com 95 mil mortos pela Covid-19, são 95 mil vidas, e algumas dessas vidas, bibliotecas inteiras que foram queimadas, né? Saberes que a gente talvez nunca mais nós tenhamos acesso. Então, só para se pensar, eu sei que eu pesei, mas eu acho que é para isso que a gente faz ciências humanas, para as pessoas não se esquecerem das dores e também lembrar disso, né? Então, obrigado aí e desculpa. Obrigado, Pedro, por trazer isso. Não, desculpa mais não. Agradeço, viu? Eu também queria agradecer. Também queria agradecer o Vitor.
Enfim, Obrigado. desde o momento que eu tive contato assim com a questão dos direitos humanos, né, que ele coloca na carta Mandinga e tal, que foi trazido no curso de assuntos transversais em África, né, eu fiquei bastante animada assim pelas aulas do Vitor, né, por ele realmente trazer várias coisas interessantes, música e etc. Enfim, e tem uma pergunta aqui de uma aluna perguntando se você poderia ajudar ela na filmografia da África, pensando no trabalho dela final. Tá, eu vou aproveitar, deixa. Aqui eu tô com um perfil no Instagram, tá vendo? Aqui faltou África uma. Kifa. Ó, África, Kifa. É África de trás para frente. África. África. Porque já tinha gente usando África, eu tive que ser um pouco criativo, né? Eu lembrei da frase do Lacan, que ele fala que tudo na vida é espelho. Então, é um espelho, tá vendo? África, aqui, África, África aqui. Kifa. Muito legal. É de trás para frente, só que é África com K. E lá tem 2 postagens que eu fiz sobre a cinematografia senegalesa. A colega Opa, que perguntou de maravilha, cinema. gente. Então, aqui eu falo do Podem Sembene. usar, que é muito bom, pensando já nesse trabalho final. Tá, Né? então, aí você já olha ali, né, a gente pode conversar lá por mensagem, que aí eu vou indicando bibliografia ali. Eu acho que está com 40 postagens já, então tem coisas assim. É quase a turma toda. Muito bom. É uma postagem por, né? Então tem esse canal aí, né? Se você precisar de alguma coisa lá. Normalmente eu posto textos acadêmicos mesmo, porque a ideia não é ter muita gente seguindo, é quem está interessado. Então, quem quer bibliografia, que são coisas que eu produzi em livros, em aulas preparadas, que eu deixo lá para os alunos que forem utilizar para outras aulas, né? Tá? Agora, a bibliografia em si, é interessante você ficar atento a esse cara aqui, ó, gente. O Sembene, tá, gente? Ó. Ousmane Sembene. É o pai do cinema africano. Quem quiser já ir começar, pega esse nome aqui, né? Ele era romancista, então tem esse primeiro romance dele, que é o Estivador Negro, mas já tem muito filme dele com a legenda em português no YouTube, tá? Você põe esse nome, Ousmane Sembene, você começa a entender a filmografia senegalesa, que ele é o primeiro a fazer cinema na África subsaariana. Só que a partir dele você consegue ter contato com outros cineastas senegaleses, como Mambéty, né? E outros cineastas, como a filha do Balogun, né? Que é esse autor aqui, ó, que é filho do primeiro cineasta do Nollywood, François Balogun. A filha dele, né, faz cinema também. Olha que legal. Já é uma possibilidade de começar a ir montando essa... Tá. Obrigada, Vitor. Então, um forte abraço. Que bom que a gente pode dialogar com você. Gente, um forte abraço para vocês. Um bom descanso, tá? Estou falando também aqui do Suleimane Cissé. Soleiman Cissé também, isso. Muito bom também. Obrigada, Samira. Beijo muito grande para vocês. Samira, falo com você agora no WhatsApp, tá bom? Boa noite. Até a próxima terça-feira. Boa noite, pessoal. Tchau. Obrigado pela Tchau, escuta. obrigada. Tchau. Tchau, Vitão. Obrigada por tudo. Tchau, Patrícia. Tchau. Sou sua fã para sempre. Eu Obrigada, também. querido. Tchau. Tchau.